No mundo do PCC, ser chamado de X9, o informante, o traidor, é praticamente uma sentença de morte. A facção que controla o tráfico em boa parte do Brasil não perdoa quem trai, e as execuções de X9 se tornaram verdadeiros exemplos de como o PCC mantém sua ordem brutal e seu código de silêncio absoluto. O que pouca gente sabe é como essas execuções são decididas, quem são os juízes e os carrascos dentro da facção, principalmente, o que acontece com quem ousa quebrar o código. Reuniões secretas, tribunais improvisados dentro dos presídios e execuções gravadas como recado para quem pensa em falar demais. Hoje, você vai descobrir a história real de um dos X9 mais conhecidos do PCC, como ele foi julgado, sentenciado e executado pelos próprios colegas de facção. E o mais chocante, como essa execução foi gravada e usada como exemplo para manter todos na linha. Se você acha que já sabe tudo sobre o PCC, prepare-se para conhecer o lado mais sombrio da facção. No código do PCC, ser chamado de X9, o traidor, o dedo duro, é uma sentença de morte. E essa história começa com um homem conhecido como Bocão, um membro de confiança da facção, responsável por controlar pontos de venda de drogas na zona leste de São Paulo. Com anos de serviços prestados, ele tinha acesso direto aos chefes regionais, sabia dos esquemas de lavagem de dinheiro, das rotas de transporte e dos nomes de policiais comprados. Mas tudo mudou em 2019, quando a Polícia Civil estourou uma das casas usadas pelo PCC para guardar armas e drogas. Na operação, foram apreendidas mais de 200 armas automáticas e 1 tonelada de cocaína. O prejuízo milionário levantou suspeitas dentro da facção, como a polícia sabia o endereço exato. Foi então que surgiu o boato: alguém estava passando informações. Alguém tinha virado X9. As primeiras desconfianças caíram sobre Bocão. Áudios vazados mostravam conversas dele com um ex-policial, onde detalhes de entregas e movimentações eram discutidos. A facção não perdeu tempo. Uma sintonia, como é chamada a cúpula do PCC, foi convocada dentro do presídio de Presidente Venceslau, onde estão alguns dos principais líderes. Em um julgamento improvisado, sem direito à defesa, Bocão foi acusado formalmente de ser X9. A sentença foi rápida, morte com requintes de crueldade. A ordem veio direta de um dos chefes máximos, sem chance de retorno. Para garantir que a execução servisse de exemplo, a facção decidiu gravar tudo. O vídeo, que circulou por grupos fechados, mostrava Bocão sendo interrogado, torturado e confessando a traição antes de ser executado com mais de 30 tiros. A mensagem era clara: quem trai o PCC paga com a vida. Mas o mais surpreendente veio depois. Dias após a execução, investigações da Polícia Civil revelaram que Bocão não era o X9. O verdadeiro informante ainda estava dentro da facção, usando a morte de Bocão como cortina de fumaça para continuar passando informações para a polícia. A execução, que deveria ser um exemplo de justiça dentro do PCC, acabou mostrando que até os maiores chefes da facção podem ser enganados. E se até quem está no topo da pirâmide corre o risco de ser enganado, a pergunta que fica é: quem realmente controla o PCC? Inscreva-se no canal e curta o vídeo porque essa história ainda está longe de acabar. Dentro do PCC, a justiça é rápida e brutal. Ser acusado de X9, traidor, é praticamente uma sentença de morte sem direito a recurso. E para garantir que todos respeitem o código de silêncio, a facção criou um sistema interno de julgamentos e execuções que funciona como um verdadeiro tribunal clandestino. Tudo começa com uma denúncia. Qualquer membro suspeito de passar informações para a polícia é imediatamente colocado sob investigação. A ordem vem da sintonia final, a cúpula máxima do PCC, responsável por decisões estratégicas. Agentes internos, conhecidos como disciplina, ficam responsáveis por coletar provas, ouvir testemunhas e preparar um relatório detalhado. A lógica é clara: ninguém pode ser executado sem provas, mas essas provas nem sempre precisam ser verdadeiras. Os julgamentos acontecem, na maioria das vezes, dentro dos presídios. Em salas escuras, sem câmeras, líderes da facção se reúnem para decidir o destino dos acusados. Não há direito à defesa ou apelação. O julgamento dura, em média, menos de 1 hora. E quando a sentença é decretada, a execução acontece no mesmo dia. Em alguns casos, a morte do X9 serve como mensagem direta para os demais presos. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, em 2017. Um membro acusado de passar informações para a polícia foi levado a um julgamento interno. Em menos de 2 horas, a sentença foi decretada: morte por decapitação.
O vídeo da execução circulou por grupos fechados, com a legenda: "Aqui, X9 não tem vez". Em poucos dias, outros 4 suspeitos foram mortos da mesma forma, só para garantir que ninguém mais pensasse em falar. E não são só execuções dentro dos presídios. Fora deles, o PCC tem equipes especializadas para eliminar traidores. Conhecidos como os Irmãos do Progresso, esses membros recebem ordens diretas para localizar, sequestrar e executar qualquer X9, mesmo que isso signifique atravessar estados inteiros. Em 2018, um ex-membro acusado de colaborar com a Polícia Federal foi encontrado morto com mais de 50 tiros em uma estrada de terra no Paraná. A assinatura era clara: morte para traidores. Além das execuções, o PCC utiliza um sistema de terror psicológico. Mensagens de voz circulam em aplicativos criptografados, alertando que qualquer tentativa de colaboração com a polícia resultará na morte não só do traidor, mas de toda a sua família. Essa tática de medo é tão eficiente que, segundo investigações da Polícia Civil, mais de 80% dos membros preferem fugir do Estado a colaborar em delações premiadas. O mais assustador é como o PCC usa essas execuções como propaganda. Vídeos editados, com músicas de fundo e mensagens claras, circulam entre os membros para lembrar o destino de quem ousa quebrar o código de silêncio. A lógica é simples: se você trai, você morre. E morre de forma brutal, para que todos lembrem do que acontece com quem vira X9. Com um sistema tão brutal, a pergunta que fica é: será que existe algum poder capaz de desmantelar essa máquina de terror, ou o PCC criou um código tão eficiente que nem mesmo a Polícia Federal consegue penetrar? As execuções de X9 não são só uma forma de eliminar traidores. Elas fazem parte de uma estratégia maior para fortalecer o controle interno do PCC e garantir que nenhum membro se atreva a quebrar o código de silêncio. Cada execução gravada, cada vídeo que circula entre os membros da facção, funciona como uma espécie de propaganda do terror. A mensagem é clara: se você trair, você morre de forma brutal. Essa estratégia tem um impacto direto na estrutura da facção. Com medo de serem acusados de X9, os membros acabam evitando qualquer contato com a polícia, mesmo quando são presos. As delações premiadas, uma das principais armas da Polícia Federal contra o tráfico, praticamente não funcionam com integrantes do PCC. Para a facção, manter esse código de silêncio absoluto é essencial para proteger não só os chefes que estão nos presídios, mas todo o sistema bilionário de tráfico e lavagem de dinheiro. Além disso, as execuções de X9 garantem que a facção continue expansiva. Facções menores, ao perceberem a brutalidade do PCC contra traidores, acabam se aliando ao Comando Paulista para evitar confrontos. A lógica é clara: melhor se aliar ao mais forte do que virar o próximo alvo. Em poucos anos, essa estratégia permitiu que o PCC se expandisse para estados como Pará, Amazonas e Ceará, além de consolidar seu controle em países como Paraguai, Bolívia e até Colômbia. Outro ponto-chave é o respeito dentro dos presídios. As execuções demonstram que a facção tem controle absoluto não só sobre o tráfico, mas também sobre os próprios membros. Qualquer tentativa de insubordinação é eliminada rapidamente, garantindo que a hierarquia interna nunca seja questionada. Com um controle tão brutal e eficiente, a pergunta que fica é: será que existe alguma forma de quebrar esse código de silêncio e desmantelar a facção, ou o PCC criou uma estrutura tão forte que nem mesmo o Estado consegue penetrar? O código de silêncio do PCC não é só uma estratégia para eliminar traidores. É a base que mantém a facção unida, protegendo bilhões de reais em esquemas de tráfico, lavagem de dinheiro e influência política. Enquanto outras facções se fragmentam por disputas internas, o PCC segue expandindo seu império, controlando territórios, rotas de tráfico e até prefeituras inteiras. Com execuções brutais de X9 sendo usadas como exemplo, o medo se espalha não só entre os membros da facção, mas também entre facções rivais. A mensagem é clara: quem quebra o código, morre. E esse controle absoluto tem feito com que até as investigações mais profundas esbarrem no silêncio de membros presos, que preferem a morte a trair o comando. O mais preocupante é que, com tanto dinheiro, poder e uma estrutura tão bem organizada, a pergunta que fica é: será que existe alguma chance real de desmantelar essa máquina bilionária, ou o PCC já se tornou um estado paralelo, impossível de ser parado? Se você quer mais vídeos desvendando os bastidores do crime organizado, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Porque essa história ainda está longe de acabar.